Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui no canal da Paz juntos para compartilhar a palavra de Deus. Você sabe que nós respiramos incondicionalmente, né? Não há necessidade de você fazer nada, absolutamente nada para respirar. E eu diria para você, em consonância com a palavra, o verso que vamos ler hoje para nossa reflexão, que a graça de Cristo é mais importante do que o ar que respiramos. E você fica pensando aí, né? Puxa, mas será que tem coisa mais importante do que o ar que respiramos? Porque se pararmos de respirar, se não houver ar, se você ficar num lugar fechado que não tenha ar, em poucos minutos você perde os sentidos e vem a óbito. Então, por que a Bíblia está dizendo que a graça é mais importante do que o ar que respiramos? Não é a Bíblia que está dizendo, é a nossa concepção, é aquilo que nós entendemos quando nós conhecemos a graça maravilhosa de Cristo. Nós então passamos a entender que ela é muito mais importante do que o ar que respiramos. E eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2 e o verso 8, quando Paulo fala assim para você e para mim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, diz Paulo no verso 9, para que ninguém se glorie. Então, por que eu estou dizendo que a graça é mais importante do que o ar que respiramos? Porque o ar foi nos dado para viver e ele é incondicional. O ar é incondicional. Você não precisa fazer nada, não precisa tomar nenhuma decisão. Aliás, quando você está dormindo, você está respirando. O ar que Deus nos deu e o mecanismo do nosso metabolismo que funciona automaticamente. Você está conversando, você está trabalhando e você está respirando. Está dormindo, está respirando. Você não precisa dizer assim: bom, Senhor, então eu vou aqui orar para que o Senhor me mantenha respirando, etc. Não precisa nada. Você não precisa cumprir nenhuma promessa, nenhum voto para respirar. Você respira porque Deus lhe deu o dom da respiração. E por que a graça é mais importante que a respiração? Porque a graça, ela é condicional. A respiração é incondicional, mas a graça é condicional. Por que ela é condicional? Porque a graça nos salva e ela é condicionada a um elemento chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso fé para que você alcance a sua graça. E o que é a graça? Aqui nas minhas anotações de rodapé da palavra do Senhor, eu tenho uma anotação da lição da Escola Sabatina do terceiro trimestre de 1992, página 24, que diz assim, ó: a graça é o poder de Cristo manifestado na vida do crente. A graça é o poder de Cristo manifestada na vida do crente. Ela possibilita a nossa cooperação com a divindade no plano da salvação. A graça é indispensável para a nossa vida. Ela é muito mais importante do que o ar que respiramos, porque o ar que respiramos nos concede vida até aí no máximo 80, 90, 90 anos. A Bíblia diz que nós não vivemos mais do que 120 anos, isso está comprovado, né? A palavra de Deus diz assim: eu vou limitar a vida dos homens a 120 anos. A graça é o dom, é o poder de Deus manifestado na vida do crente. E ela possibilita a nossa cooperação com a divindade no plano da salvação. Por isso que a graça é condicionada. A graça é que possibilita a nossa cooperação. A graça é que nos impele. A graça é que nos leva. A graça é que nos motiva. A graça é que nos traz esperança, porque a graça
é Jesus Cristo. Ele é a graça, é o dom de Deus que Deus nos concede para a nossa salvação. E a fé, então, tem neste processo, né, nesta equação, onde que entra a fé? A fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança pela qual o cristão se torna uma força vitoriosa. Então, a fé é que alcança a graça e a graça é que nos concede vida. Mas não esta vida que nós temos agora, esta vida que vivemos aqui respirando com dificuldade, respiramos um ar com oxigênio contaminado, né? Temos nós, na verdade, conseguimos subsistir neste mundo. Agora, a graça perdoadora, a graça que justifica, a graça que perdoa, a graça que nos santifica, a graça que nos concede esperança, força e vigor, esta graça é dom de Deus. E para recebê-la, é preciso de fé. A fé que significa acréscimo de vigor, segura confiança naquele que nos concede força e nos concede salvação. Então, amigo, amiga, quem sabe você esteja passando aí momentos difíceis, Jesus está oferecendo para você o que é mais importante do que aquilo que você respira, que é o ar que ele nos concede, o oxigênio. A graça é o oxigênio da nossa vida, do nosso corpo espiritual. Sem a graça, nós não conseguimos sobreviver como não sobrevivemos sem o ar que respiramos. Ele está te convidando hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Incline a sua fronte nesta sexta-feira, feche os seus olhos, se puder, e oremos. Senhor, obrigado pela sua graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor derramou lá na cruz do Calvário o seu precioso sangue em nosso favor. É em teu nome que oramos, em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, entregando a nossa vida em tuas mãos, oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês, tchau, tchau.